No dia 5 de novembro acontecerá o 16º Fórum de Sustentabilidade, um dos eventos que faz parte do calendário da ADEME Bahia. E quem conversa com a gente hoje é o diretor de sustentabilidade e um dos responsáveis pelo evento, Rafael Valente. O ADEMEcast está começando. Fique com a gente. Estamos de volta para falar sobre o 16º Fórum de Sustentabilidade da ADEME Bahia, que este ano tem como tema mobilidade, com certeza um item essencial para o bem-estar social, para o desenvolvimento das nossas cidades. E quem conversa com a gente sobre este assunto, falar sobre o tema e sobre tudo o que vai acontecer no Fórum de Sustentabilidade, é o diretor de sustentabilidade da ADEME, Rafael Valente. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, um prazer estar aqui hoje, trazer um pouco de conteúdo do Fórum, esse evento que a gente é apaixonado por fazer e que bom que a gente faz a quatro mãos também com a imprensa e divulgando o melhor conteúdo para a cidade. Então vamos começar, Rafael, falando, sobre o tema deste ano. Vocês a cada ano trazem temas que são relevantes e que são atuais para a sociedade. Como é que se deu a escolha do tema desse ano? Legal, acho que antes de falar do tema desse ano é bom explicar um pouco da ideia do Fórum de Sustentabilidade, né? São 16 anos de fórum. Nós começamos na gestão de Nilson Sarti, ele que foi ex-presidente da ADEME e que trouxe o conceito de sustentabilidade, imagine, há 16 anos atrás, então pouquíssimas pessoas tratavam do tema, até a palavra tinha que ser explicada, praticamente hoje todo o fórum é trivial, né? Uhum. E todo fórum a gente tinha que falar o que era sustentabilidade, o tripé social, econômico e ambiental. E aí foi um trabalho de conscientização, de levar esse conhecimento. Tratamos diversos temas ambientais ao longo desses anos. Falamos de água, falamos de energia, falamos de resíduo, falamos de emissão de gases de efeito estufa. Foram vários anos de muitos conteúdos, trouxemos inovação ambiental. Teve um ano que o tema foi ética, sobre governança corporativa. E chegamos em 2019, se eu não estiver enganado, na época da pandemia ali, foi o primeiro fórum online, ali a gente conseguiu algo em torno de 500 pessoas ali assistindo o fórum online naquela época, onde a gente trouxe um tema diferente. Naquele momento, a gente percebeu que a gente precisava tratar com mais intensidade da questão econômica, porque é normal, talvez é possível, é factível e esperado que seja tratado das questões ambientais com mais profundidade em lugares que já se resolveram problemas sociais ou que já se resolveram problemas econômicos, tá? Nos países nórdicos, em países mais desenvolvidos. Mas é difícil a gente tratar da questão sustentável só sobre a lente ambiental numa cidade que tem diversos problemas sociais ou que tem diversos problemas econômicos. Então nós sempre tratamos com um tripé equilibrado, econômico, social e ambiental. E aí em 2019 nós resolvemos trazer uma proposta de exportação imobiliária, de tentarmos trazer recursos de fora para dentro da cidade de Salvador, vendendo os grandes atributos de Salvador. Uhum. Fizemos isso com algum efeito positivo, até houveram algumas vendas para fora de Salvador, nos empreendimentos, principalmente nos lugares turísticos. No ano seguinte isso deu certo e a gente resolveu ampliar para que seja a exportação da Bahia. Então tratamos da exportação da Bahia e se envolveu a Chapada Diamantina, o sul da Bahia, o litoral norte e ainda a cidade de Salvador. E a gente sempre estudando os atributos, né? Se parar para pensar, a gente tem o melhor clima do mundo, o clima de Salvador com baixa variação térmica, não é nem muito quente, nem nunca vai ser frio, não precisa usar casaco. A questão da pressão e da umidade da atmosfera que é excelente para doenças cardiorrespiratórias. Não sei se você sabe, mas a Bahia é o estado com o maior número de centenários no Brasil. Não sabia. Então tem alguma relação com saúde, mesmo sendo um estado com maior violência ou com números de educação não tão bons, ainda consegue ter o maior número de centenários no Brasil. Então a gente está buscando entender esses atributos, entender esses pontos fortes e trabalhar com eles com esse objetivo de melhorar a economia. Aí depois desse ano da exportação da Bahia, a gente
viveu um problema mais grave de segurança. Então foi um ano que a gente tratou de segurança pública. E esse tratamento da segurança pública foi muito interessante, porque nós tivemos um diálogo com várias esferas, vários entes da questão da segurança, e acho que essa é a tônica da ADEME, nunca está de um lado só, a gente é apartidário, né? Então, da mesma forma que a gente conversa com o município, a gente conversa com o Estado, e essa conversa foi muito positiva e gerou uma carta objetiva com sugestões e questões para o governador. De certa maneira, alguns desses pontos já começaram a ser implantados nesse ano, são pouco visíveis, mas eu posso tratar que na época da segurança a gente falou muito do problema da impunidade, da questão da população carcerária, que era a menor população carcerária do Brasil, a gente era 1/3 da média nacional, então mostrava que algum problema existia, a gente tinha a população carcerária da Europa, e aí depois a gente olhava que o problema estava nos juízes per capita. Então a gente tinha um problema em juízes, em número de juízes per capita, era o último lugar do Brasil também. E aí, no ano passado, já chamaram 200 juízes do universo de 500. Então teve um aumento do número de juízes, esse ano já teve um mutirão de júris criminais, triplicou, se eu não me engano, o número de júris criminais, e a gente vai ver esse efeito no médio e longo prazo. Então, falamos de segurança pública. Ano passado falamos de mudanças climáticas, com a proximidade foi o tema da descarbonização, com a proximidade da COP40. E esse ano, em discussão na ADEME, alguns diretores trouxeram, poxa, mas tem a questão da mobilidade. E aí eu perguntei a eles, vocês acham que a mobilidade de Salvador é boa ou ruim? Todo mundo reclama, né? Todo mundo está acostumado a reclamar. E aí a gente foi dar uma pesquisada e descobriu, tivemos algumas surpresas boas, que aí eu vou te contar hoje aqui. Ah, que maravilha. E você falando sobre os temas, né, os quais o fórum já debateu, é importante que muitas pessoas acabam vendo a sustentabilidade apenas sob a ótica do meio ambiente, né? E sustentabilidade é esse tripé, né, Rafael? Exato. Vamos explicar isso, né, do social, do econômico e do meio ambiente. Perfeito. O significado da sustentabilidade acho que apareceu de forma mais objetiva e sintética no relatório de Brundtland, se eu estiver errado aqui na pronúncia, mas acho que foi em 1992. E é muito simples, ele fala garantir as gerações atuais sem prejudicar as gerações futuras. Então, você vê que nessa frase aí ele não falou nem de social, nem de econômico, nem de ambiental. Ele falou de uma forma mais sintética e ele fala de perpetuidade. Então, não tem como a gente só pensar no econômico destruindo o meio ambiente, porque isso vai prejudicar a geração futura. Não tem como eu só pensar no social destruindo a economia, porque isso vai prejudicar a geração futura. Então, a análise é holística, é macro e tem que olhar o tripé. Bom, então eu já estou curiosa para saber sobre como anda Salvador no quesito mobilidade. Me conta para a gente um pouco, assim, qual é, no contexto brasileiro, como é que está Salvador? Legal. Eu gosto de falar sempre com analogias, né? Eu acho que nesse momento, eu tenho meus filhos lá e fico observando eles. Você tem filho? Tenho, 3. 3 também? Que ótimo. Quantos anos? A mais velha tem 19, a caçula tem 13. Então já passou. Você já passou uns 11 ou 12 anos da fase que eu vou falar agora, que é a fase que a criança sai do engatinhar para andar. Sim. E se você perceber nesse momento ali, que acho que é com 1 ano mais ou menos, que o primeiro salto é esse de engatear para andar e depois é de falar, né? 1 ano, 2 anos. E nesse 1 ano ali, o nosso filho, a criança, ele engatinha mais rápido do que anda. E aí às vezes ele fica na dúvida se ele quer engatinhar ou quer andar. E a gente fica estimulando ele a andar, mas no começo ele anda mais devagar do que engatinha. Então eu acho que a gente está passando por esse momento aqui em Salvador. Tiveram novos grandes investimentos em mobilidade e a gente está saindo do engatear para andar. Porque a gente está sofrendo os problemas das obras de mobilidade. Depois desse transtorno vão ter diversos benefícios. Então, dá para dizer que Salvador passou por 2 grandes momentos de investimento. Um primeiro momento de investimento que o Estado entra forte com o metrô e a Prefeitura entra com o BRT. Pode ser que não seja exatamente no mesmo tempo, mas eu estou colocando dentro dessas caixinhas aqui. Sim. E esse segundo momento é agora.
Esse segundo momento, eu acho que é o complemento do BRT, mas basicamente a grande obra ali do município é aquele viaduto na frente do Shopping da Bahia, que ali acaba engarrafando muito para quem vem, e o Estado vem com a obra do VLT, e que está a todo vapor aí em 2 trechos. E quando ela está fazendo a obra do VLT, ela engarrafa muito ali a estrada do Derba e a questão do subúrbio. Então, nós podemos não estar enxergando os grandes benefícios que isso vai trazer para a cidade. Então, Salvador, no ranking da TomTom, que é aquele antigo GPS, então é o indicador mais conhecido hoje mundialmente para avaliar engarrafamento de cidades. E eles avaliam 9 capitais aqui no país, e Salvador aparece em 8º como 8º mais engarrafado, ou seja, é o segundo menos engarrafado dessas 9 cidades que aparecem no ranking da TomTom. E aí também, por que eu trouxe essa provocação na ADM? Porque eu tinha ido a Recife, e Recife está muito engarrafado. Às vezes a distância para o aeroporto é pequena, mas pega um engarrafamento enorme. E eles estão vindo para Salvador para entender o que é que aconteceu em Salvador que melhorou tanto. Então Salvador já é benchmarking para outras capitais no Nordeste. Então a gente já teve essa primeira fase que gerou esses resultados de nos colocar ali em 8º de 9 capitais das mais engarrafadas. E a gente só vai melhorar com o complemento da obra do BRT, com o VLT e com as novidades que o fórum vai trazer. Então esse fórum esse ano está muito bom, porque a gente convidou os secretários responsáveis por essas obras, eles vêm falar das principais obras de mobilidade e tem novidade boa vindo por aí. Que maravilha, você fez a analogia com os filhos, né? E engraçado que a minha filha mais velha começou a fazer faculdade este ano, e aí, eis a questão do deslocamento, do transporte para a faculdade. Eu não posso levar sempre, e nem sempre ela vai de Uber, e aí começou a pegar metrô. Ela nunca tinha utilizado o metrô. E ela falou, que bobagem, é muito simples, é muito fácil, e é muito rápido, em 10 minutos ela está em casa. É muito rápido, realmente, assim, na prática, quando a gente começa a acessar, e assim, a maioria, acho que hoje a maioria dos brasileiros... uma boa parte faz uso de carro de transporte particular. Quando a gente tem acesso ao transporte coletivo, quando a gente faz uso, a gente percebe que, de fato, é viável, é possível. E quando a gente faz uso e é um bom uso, a gente fica muito feliz, né? A gente se sente assim mais cidadão de estar na cidade. É claro que a gente não pode negar que existe um problema no transporte de ônibus em Salvador. É um desafio grande, acho que para o prefeito, porque tem uma questão de viabilidade da operação, com o metrô puxou muita gente para o metrô, e tem a questão daquela tarifa única, que também é um desafio ali em termos de rateio dos valores, e aí a gente ainda tem um problema de ônibus, a gente ainda vê ônibus muito cheios na cidade. E acredito que algumas pessoas vão ouvir eu falando de mobilidade e até se irritar, poxa, porque você não pega ônibus? De fato, eu não pego ônibus, e aí eu estou fazendo essa ressalva do ônibus. Mas as experiências que eu tive com o metrô foram muito boas. E o metrô, além da questão da climatização, da facilidade nas estações, ele tem uma questão de segurança. Então o metrô tem segurança privada dentro das estações, a partir da catraca, e consideram ali como se fosse uma zona de zero ocorrência praticamente. E isso é muito bom. Então o metrô, ele é um dos palestrantes. A gente vai ter a Juliana, que é responsável pelo metrô de Salvador, e ela vem falar dos números do metrô, dos avanços, dos desafios. Então uma das 6 palestras vai ser sobre o metrô de Salvador. Então vamos já falar da programação? Vamos. Deixa eu pegar aqui também para não errar. Quem são os palestrantes? Quais são os temas que o público vai ter este ano? Bom, eu vou falar um a um aqui, tá? Tá. A gente vai ter o secretário de Infraestrutura do município, que é o Luiz Carlos de Souza, e ele vem falar, dentre as obras principais, o tema dele é o Novo Caminho para uma Cidade Sustentável, um marco na mobilidade soteropolitana. Mas qual é a grande novidade que o Luiz vai trazer? O túnel do comércio. Você já ouviu falar do túnel do comércio? Não. O túnel do comércio, o objetivo é ligar o comércio ao metrô.
Então é um túnel de pedestres que vai sair do comércio para a Estação da Lapa. Então ele vem falar dessa grande obra, que acho que é extremamente interessante. E aí vamos para a segunda palestra, é do Pablo Souza, que é o secretário da CEMOB. É o novo secretário da CEMOB. E ele vem falar de micromobilidade. Ele vai falar da obra do BRT ali, daquelas obras da frente do Shopping da Bahia, mas ele pediu para mim, eu quero falar também de micromobilidade. Então eu acho que ele vai falar um pouco das patinetes azuis aí que estão na cidade, de ciclovia, porque, enfim, eles estudam pra caramba e se deparam com dificuldade todos os dias, e eles sabem da importância da micromobilidade. A gente também vai ter a Ana Cláudia Nascimento, que é a representante da CTB, e vai falar da obra do VLT, que é a maior obra, de fato, é uma obra do estado da Bahia, se eu não me engano, deve estar entre top 5 aí de maiores obras do Brasil, porque é uma grande obra dividida em 3 trechos, eu acho que ultrapassa 5 bilhões de reais de investimento, e liga muita coisa, né? Tanto é que eles falam lá, vai ligar tudo, é o significado de VLT, porque sai lá do subúrbio e vai até a Praia de Piatã, então cruza e liga muita coisa. A gente também vai ter a Tânia Scofield, que é a presidente da Fundação Mário Leal, e ela vai falar de uma coisa muito legal, que é o teleférico do subúrbio. Então olhe quantos modais Salvador, e a gente traz o tema do fórum, Salvador Futuro da Mobilidade, porque a gente vai ter muitos exemplos de modais conseguindo tirar todos esses projetos do papel. Então Tânia vai falar sobre o teleférico de Salvador. Você acha que está crescendo os modais mais sustentáveis em Salvador? A gente percebe que há um crescimento das ciclovias, isso é fato, né? Mas assim, metrô é elétrico. A energia elétrica da gente é de fonte renovável. Os BRTs e alguns ônibus já estão indo para ônibus elétricos, também saindo de combustão. Ciclovia, patinete elétrica, bicicleta elétrica, patinete. Também modais mais sustentáveis. E aí eu estou na dúvida agora do VLT, mas acredito que o VLT também é elétrico, porque tem uma situação parecida com o do metrô. Teleférico, sem dúvida, vai ser elétrico. Então, são vários modais que vão usar a energia elétrica, que é de fonte cada vez mais renovável, porque antes a gente tinha em torno ali de 60 e pouco por cento de hidrelétrica e 30 e pouco por cento de termo. E aí, com o avanço das renováveis, a gente reduziu significativamente essa parcela da termo, porque entrou eólica e solar. Então, hoje, o país está muito bem servido de energia renovável. Está tendo tanta energia renovável que agora o problema passou a ser armazenamento de energia. Não é mais geração de energia. Então, o próximo passo do governo é fomentar as baterias, né? Então, o tema do evento Salvador, o futuro da mobilidade. Como é que você imagina o futuro Salvador? É melhor do que a gente pode imaginar hoje? Eu acho que Salvador já é melhor do que se fala, até por essa comparação. Você vai para São Paulo, que é o principal engarrafamento, São Paulo e Recife, eu vi que Fortaleza também está mal no ranking, e trânsito é pauta. Aqui, trânsito não é pauta. Então, tá muito engarrafado, vou levar 30 minutos, vou levar 35 minutos, enfim. Em São Paulo é 2 horas, 3 horas. E volto a fazer o disclaimer de que a gente ainda tem um trabalho a resolver com a questão dos ônibus. Mas nós estamos evoluindo muito e teve muito investimento em mobilidade e mobilidade sustentável. E se a gente olhar o passado, eu me lembro que há alguns anos, ali naquela região do Shopping da Bahia, engarrafamento era certo, né? Era no mínimo 1 hora que você ficava ali parado no engarrafamento. Realmente, essa questão do trânsito melhorou bastante. É claro que, como você disse, existe muito, né? Sempre há o que melhorar. Mas... E ainda tem os motoristas de aplicativo também, que eu acho que eles contribuem, são profissionais ali dirigindo e levando pessoas que antes iriam sozinhas nos seus carros, agora tem uma pessoa levando. Enfim, eu sou muito otimista para o futuro da mobilidade. Acho que ainda tem mais uma palestra, deixa eu me lembrar aqui. Já falei de Ana Cláudia, de Tânia, acabei de falar de Tânia, e Juliana, que é a pessoa do metrô. Ela é gerente executiva de manutenção do metrô da Bahia. Ela vem falar de sustentabilidade e inclusão
no metrô de Salvador. Então, o legal é que eles não vêm só falar de mobilidade, eles vêm falar de como é que a sustentabilidade entra no tema da mobilidade que cada um está trazendo. E, por fim, nós teremos também a palestra do Cláudio Vilas Boas, que é o presidente da Ponte. Então, ele vem falar dos últimos andamentos da Ponte Salvador-Itaparica, que também será uma obra de mobilidade em Salvador. Muito bom. Para quem é o fórum, Rafael? O fórum, inicialmente, vamos dizer, o objetivo primário é alimentar e levar conteúdo para os associados da ADEME. Mas, sem dúvida, ele já cresceu e ampliou, e a gente atrai estudantes, a gente atrai professores, profissionais do mercado imobiliário, arquitetos, e também lideranças empresariais de outras associações. Desde quando a gente começou a falar de economia, de exportação da Bahia, a gente envolveu muitos outros fóruns empresariais. Então, de forma geral, é para quem quer entender melhor a sua cidade e contribuir para que ela se desenvolva mais. Então, qualquer pessoa que tenha interesse no tema mobilidade pode Se quiser vir de forma contributiva, quiser vir para propor, ali é o lugar. Se quiser vir para brigar ou quiser vir só para criticar, ali não é o lugar. Fica em casa, escreve no Instagram, faz comentário de crítica e tá tudo bem, depois a gente responde. As inscrições já estão abertas no site da ADEME? As inscrições estão abertas no site da ADEME, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser no auditório do Sebrae, que fica ali no Costa Azul, no edifício Civil Towers, na Arthur de Azevedo Machado. Deve ser ali para uma capacidade de 150 pessoas e vai durar amanhã, do dia 5 de novembro. Então, a gente está bem empolgado em ouvir o que é que esses palestrantes têm para trazer e, no final, como sempre, costurar todas essas falas para que a gente transforme isso num documento objetivo. Mas, de forma geral, também queremos mostrar que isso daqui vai ser um ponto forte nosso. Mobilidade vai ser um ponto forte nosso. E a gente quer atrair cada vez mais pessoas para morar em Salvador. Maravilha, Rafael. Quero agradecer a sua presença, nosso tempo já está acabando. Quero desejar sucesso para o evento e deixar com você as considerações finais para você fazer esse chamamento para as pessoas irem para o fórum. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço, super legal estar aqui. Agradecer aqui ao espaço da Band também. E convidar a todos para o Fórum de Sustentabilidade, 16º Fórum. Vamos falar de mobilidade, vamos trazer os nossos problemas e trazer as soluções, conhecer as soluções. Vamos nos aprofundar nos temas, vamos deixar de ser superficiais ou de ser comentarista de internet. Vamos nos aprofundar e a gente vai conversar com propriedade para olhar para um futuro melhor. Maravilha, sucesso. Esse foi o ADEMEcast, o videocast que te conecta com o mercado imobiliário baiano. E se você quiser saber mais sobre o Fórum de Sustentabilidade e também sobre o setor, você pode acessar as redes sociais da ADEME ou o site ademe-ba.com.br. Muito obrigada e até a próxima.